Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Nesta quarta-feira, 15 de outubro, os secretários Scott Bessent e Jamieson Greer anunciaram que 40% das tarifas aplicadas ao Brasil têm sim como justificativa não apenas questões comerciais, mas sim decisões políticas do judiciário brasileiro. Segundo eles, a perseguição a opositores, a censura a empresas americanas e até prisões arbitrárias de cidadãos dos Estados Unidos em território nacional foram determinantes para endurecer a mão contra o governo Lula. Uma declaração pública que transformou o tema em política externa de primeira ordem em Washington. Em meio a essa tormenta, o chanceler Mauro Vieira já sabe que terá negociações duríssimas com o secretário de Estado Marco Rubio, diante da percepção de que Lula tenta se blindar politicamente. Enquanto isso, o presidente brasileiro preferiu o palanque, minimizou a crise, fez provocações contra a direita e voltou a atacar o Congresso Nacional como se nada estivesse acontecendo. Um discurso que contrasta totalmente com a gravidade das declarações americanas. E não para por aí. Em Brasília, outra bomba estourou. Documentos com assinaturas divergentes foram usados como prova para condenações, incluindo a do ex-assessor presidencial Felipe Martins. A denúncia foi feita no plenário da Câmara pelo deputado Marcel Van Hatten, que cobrou explicações imediatas da PGR e perícia independente. Caso se confirme a adulteração, todo o processo judicial pode ruir. O resultado é um quadro explosivo. Tarifas americanas ligadas à censura no Brasil, suspeita de provas falsificadas em condenações políticas e um judiciário acusado de travar cooperação internacional. Um conjunto de fatos que coloca o governo brasileiro contra a parede e projeta uma crise que já deixou o campo jurídico há muito tempo e mergulhou de vez na arena diplomática, comercial e institucional. É o que você vai ver na segunda edição desse nosso programa que está começando agora. E a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu sou a Gilvânia, há muito tempo que eu sinto muitas dores nas minhas costas, eu ia para o ortopedista, passava remédio, tomava, dava uma melhorada, mas continuava as dores. Mas quando eu vi a propaganda do Articulark, eu disse, agora é a minha bênção, vou receber ela. E eu comprei, tomei no primeiro pote, eu já senti bem melhor, estou bem melhor, estou leve, eu senti um peso no meu corpo, dormia e acordava estressada de dor, mas para a glória de Deus, esse suplemento foi uma bênção. E eu não me arrependo de ter comprado ele e indico para outras pessoas, porque é muito bom. Graças a Deus. Olá, Paulo. É com grande alegria que eu venho aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso falar sobre esse produto sensacional, falar sobre esse produto que dispensa comentários, que de fato está transformando a vida de muita gente. E nós fazemos questão todos os dias de colocar depoimentos, de colocar histórias, testemunhos reais de pessoas, de clientes que estão tomando esse produto, que estão tendo realmente uma mudança no seu dia a dia. E é claro que a gente, quando fala de dor, a gente está falando de um sofrimento que começa bem pequeno, mas ele chega no estágio que faz você perder noites de sono, que faz você ter ansiedade, que faz você trabalhar menos, que faz você se sentir incapaz. Quem sofre com dor, sofre de verdade. E só quem passa por isso é quem entende. É só quem sente na pele, é só quem gasta tudo que tem de dinheiro com remédio de farmácia. É só quem passa noites em claro sem dormir por conta da dor que entende o que passa. Então, para você que tem essa rotina, infelizmente, dessa forma, não está conseguindo trabalhar direito, você que trabalha com repetição, você que tem uma carga excessiva durante o dia e quando chega à noite não consegue mais aproveitar a família, não quer saber da esposa, não quer saber do marido, só quer saber de cama e travesseiro porque não aguenta mais o desgaste. Gente, o Articulark é o único produto no Brasil
comprovado pela Anvisa, Ministério da Saúde, que tem a maior eficácia, que consegue acabar com a dor já na primeira semana de uso. É incrível a força que esse produto tem. E o resultado dele é muito rápido assim, já é na primeira semana, justamente porque ele tem uma fórmula dedicada para isso. É uma fórmula que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, ele tem já o magnésio, ele já possui a cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo é que esse produto é um produto rico em ácido hialurônico ortopédico. E hoje o Articulark é o que tem de mais tecnológico para você que sofre com dor, porque o ácido hialurônico hoje ele substitui o que a prótese faz. Ele entra no lugar da cirurgia. Hoje para quem tem desgaste, hoje para quem tem osso batendo com osso, hoje para quem tem aquele desgaste acelerado e tá estralando, tá dando aquela inflamação crônica, não tem para onde correr. Ou você faz uma cirurgia, ou você faz um enxerto, infiltração, aplicação de ácido hialurônico, que é um resultado instantâneo. Eu vou dar um exemplo, um atleta profissional de alto rendimento, quando tem uma lesão, quando tem uma pancada, um desgaste, alguma coisa, o departamento médico, eles aplicam essa infiltração para resolver na hora. O que demoraria semanas ou meses, resolve em dias. Então é por isso que o Articulark hoje é o que tem de mais tecnológico, é o único produto que acaba com a dor em uma semana de uso. Então para você que está me ouvindo agora, que sofre com artrite, artrose, você que tem desgaste no joelho, osso batendo com osso, fibromialgia, você vai pegar o telefone e vai aproveitar a promoção de hoje, porque hoje, para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, vai ter um mega de um desconto e o pagamento só para novembro. É isso aí, você vai pagar só em novembro, então aproveita e ligue agora. 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação ela é gratuita. A entrega do produto ela é imediata. Eu vou te entregar o produto agora, você vai receber, vai usar, vai sentir toda a diferença, vai contar o seu depoimento aqui com a gente e você só paga em novembro e ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, pomada diurna, pomada noturna, ganha um aparelho de massagem profissional e aquele robô aspirador que vai limpar sua casa para você e tem condição especial para você que é aposentado ou pensionista. Então ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa. Agora acabou a gracinha. Não há mais dúvida alguma. E o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, vai voltar para casa com um recado bem duro do governo americano. Para o governo brasileiro, o tempo fechou e parece que está fechando de vez. Vem tempestade pesada por aí. Na tarde desta quarta-feira, os secretários Scott Bessent e Jamieson Greer confirmaram em pronunciamento oficial que 40% das tarifas impostas ao Brasil têm origem em questões políticas. Segundo eles, decisões recentes de magistrados brasileiros têm resultado em censura contra empresas americanas, perseguição a opositores e até tentativa de prisões arbitrárias de cidadãos dos Estados Unidos em território nacional. Veja o que os secretários disseram. Cited that 1977 law. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella
of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil, and so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Uau! Isso é sério, seríssimo. É bem complicado. E complica ainda mais a situação do ministro sancionado. Veja que o secretário Scott Bessent interveio ele mesmo e disse que a situação piora quando tentaram prender uma cidadã americana no Brasil. Ele estava se referindo a Flávia Magalhães. Quando uma pessoa se torna cidadã americana, não importa se ela tem outras nacionalidades. Ela é uma cidadã americana considerada nativa. E os Estados Unidos vão lutar por este cidadão em qualquer lugar do mundo. E a declaração representa uma sinalização clara de que a atuação do judiciário brasileiro passou a ser tratada como tema de política externa em Washington. Para o governo Trump, os abusos em relação à liberdade de expressão e aos direitos humanos justificam parte significativa do aumento das tarifas. E bem significativas. São 40%. Com esse cenário, o chanceler Mauro Vieira terá uma rodada de negociações bem difícil nesta quinta-feira com o secretário de Estado Marco Rubio, em meio à percepção de que Lula tenta se blindar politicamente. Enquanto aliados do governo brasileiro insistem em minimizar o impacto, a confirmação de Bessent e Greer mostra que a crise deixou de ser apenas jurídica e entrou definitivamente no campo diplomático e comercial. Já na contramão do que estão dizendo os secretários do Tesouro americano, que você viu aqui, o presidente Lula subiu no palco como se fosse um palanque eleitoral mais uma vez, coisa que ele está bem acostumado a fazer, e soltou mais uma pérola. Passou a ideia para os que o seguem de que a situação está sob inteiro controle dele, numa espécie de provocação para os parlamentares de direita. Veja o que Lula disse. Quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU, em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer 80 anos, dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho, significa que eu sou 8 meses mais velho do que você, então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado, então. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Veja que no mesmo dia os secretários de Trump deram um tom totalmente diferente do de Lula. Mas o presidente brasileiro seguiu adiante nesse evento em que ele esteve, atacando o Congresso Nacional e chamando o governo do ex-presidente Bolsonaro de extrema-direita. Veja. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe,
que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada, que tem um médico da saúde que não entendia porra nenhuma de saúde, sabe? E a gente precisa se manifestar. E para falar sobre isso, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista e também professor de Direito Constitucional, doutor André Marcília. Seja muito bem-vindo novamente, Marcília. É muito legal esse seu óculos, viu? Eu e minha mãe, cara, a gente gosta muito desse seu óculos, fica muito bacana, né? Seja muito bem-vindo. Marcília, o que você achou, né, dessa fala do presidente Lula e dos secretários? Primeiro, do presidente Lula, entra falando um tremendo palavrão, né? Se a turma que não gostava de Bolsonaro dizia que ele era brutão, falava muito palavrão, e agora todo mundo some quando o Lula sai por aí falando palavrões ainda piores, né? E ainda criticando o Congresso Nacional, dizendo que esse é o pior Congresso, né, que todo mundo já teve, ainda cometendo outro erro, né? Chamando Hugo Mota de presidente do Congresso, quando esse é presidente da Câmara e não do Congresso, né? Seja bem-vindo, Marcília. É um prazer estar aqui, cumprimento você, toda a audiência. Olha, você sabe que sobre esses óculos, muita gente me pergunta, por que você coloca os óculos na hora que você vai falar? Eu falo assim, porque eu preciso olhar para a câmera de longe, e isso chama-se idade. E quando a gente tem uma certa idade, a gente não enxerga de longe, aí precisa colocar os óculos. Então não é um tique, é simplesmente uma necessidade. Veja, essa questão do Lula, eu acho que tem dois aspectos importantes. Se é o pior Congresso, talvez isso seja porque é o pior governo. Esse é um problema que se complementa, né? O pior Congresso seria porque é um Congresso que está tentando combater o pior governo ou um mau governo. A gente tem hoje um Congresso que não é questão de ser pior ou melhor, né? Nesse sentido, a gente precisa dizer, é um Congresso que tem uma incapacidade muito grande de confrontar-se com os demais poderes, e esse é o problema dele, não é ele ser bom ou ruim. Para o Lula, talvez o pior Congresso seja aquele que resiste a uma certa submissão que ele próprio, executivo, o governo Lula, tem se colocado de forma submissa, por exemplo, em relação ao STF. Talvez ele ache, ou exija, ou ambicione que assim seja o Congresso em relação a ele, governo Lula. Um Congresso bom é aquele que combate e é aquele que impede o executivo de fazer as suas políticas, pelo menos as suas políticas que não são de interesse público. Agora, essa questão do Lula se colocar, ou das pessoas do Lula reclamar e de xingar e etc. É curioso mesmo como isso em relação ao Bolsonaro é pela própria esquerda visto como algo ruim, algo popular, algo que, enfim, eu tenho até chamado, existe um certo nojo estético em relação ao bolsonarismo por parte da esquerda, ou até mesmo de uma elite mais à direita. No entanto, não existe em relação ao Lula, né? O Bolsonaro se comporta de um jeito popular, aí é ruim. Quando o Lula se comporta de um jeito popular, aí é bom, porque é uma pessoa do povo alçando ou sendo guindada ao poder, para você ver como a gente tem, né, Paulo, uma política totalmente hipócrita, ou pessoas, ideólogos que se relacionam com a política de uma forma totalmente hipócrita nesse país. E com relação ao que disseram os secretários americanos, né, o Jameson Greer e o Scott Benson, porque eles disseram justamente aquilo que o Brasil inteiro já sabe, não através das mídias abertas, mas sim através das mídias sociais, né, das redes sociais. Eles disseram agora claramente que 40% das sanções, ou seja, são duas realidades, aquela de 10% que eles aplicaram para todos os países e mais 40% que foram aplicados justamente por causa da situação política do Brasil, ou seja, envolvendo o judiciário, e ele ainda citou o nome, né, de um juiz ali, ou seja, se referindo a um juiz que nós sabemos que é o juiz que está sancionado. Então, como é que você vê essa situação? Ou seja, como é que se vai reverter essa situação no encontro nesta quinta-feira, previsto, né, entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio? Como é que você acha que pode pode ser esse encontro, e o que pode sair dele, uma vez que agora o governo americano disse oficialmente que esses 40% são provocados pelas irregularidades e as perseguições aos direitos humanos no Brasil e a censura, inclusive sobre aqueles
que são americanos, como foi o caso da empresa X. Então está muito claro. Agora complicou de vez, né, Massini? Você disse bem. Eles disseram agora oficialmente. O que me surpreende é que sejam apenas 40%. Eu acho que a questão da sanção econômica aqui é minoritária, não majoritária. Eu acho que até esse cálculo de alguma forma conservador. O ponto é que me parece, né, que a gente tem dentro do governo brasileiro, das pessoas que estão tratando dessa questão, das negociações com o Trump ou com o governo Trump, uma grande ignorância em relação a essa questão da tarifa, quando eles insistem que isso é comercial, ou existe alguma estratégia, e a estratégia é não assumir que isso é uma negociação não comercial. E eu acho que é mais por aí, quer dizer, existe uma estratégia aqui no governo Lula de não assumir que isso é político, de não assumir que é por conta das sanções, não assumir que essa questão é por conta do STF roubar de nós todas as liberdades, porque quando eles assumem isso, eles assumem a existência do problema, né? Então, se o governo Lula diz que está negociando, por exemplo, as liberdades dos cidadãos brasileiros, ele assume que as nossas liberdades estão sob sequestro. Se ele assume que a questão das sanções está sendo negociada, ele legitima a existência dessas sanções como um problema de Estado. Me parece muito mais por aí. Então, na hora que o governo norte-americano coloca na mesa, olha, nós estamos aqui falando de questões políticas, de sanções, de liberdades, é isso que vai ser negociado com vocês, brasileiros, ou governo brasileiro, me parece que a estratégia do outro lado é de não esconder o problema, é de, ao contrário, colocar à vista de todos para que fique evidente, explícito que é isso que se pretende negociar. Então, se o Brasil, ou o governo brasileiro, seguir tentando esconder da vista da imprensa, da vista, enfim, de todos, o problema real, me parece que o governo norte-americano quer expor. E isso é bom. Isso é bom porque isso coloca na mesa o problema real. Não dá para o governo Lula negociar isso sozinho, porque essas liberdades estão nas mãos do STF. Não dá para o governo brasileiro seguir escondendo que nós não estamos diante de uma questão comercial, e sim de uma questão política de Estado grave que envolve o STF, que envolve a liberdade de todos nós, que envolve Bolsonaro. E se isso continuar nesse jogo de espelhos em que o governo brasileiro finge que esse problema não existe, claro que uma negociação como essa não vai adiante. Então, o primeiro passo, é que nem doença, né, alcoolismo, o primeiro passo para você se livrar da doença é assumir. O primeiro passo para o governo Lula começar a negociar essa questão política é assumir que é uma questão política. E ele não assume. Então, o governo norte-americano parece que está assumindo por nós, explicitando do que se trata essa negociação. É melhor que as costas do chanceler Mauro Vieira esteja semelhante à tábua de açougueiro, né? Porque a tábua de açougueiro é que bate carne, pá, 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 para ela ficar macia, porque é o que ele vai receber em Washington nessa negociação. Porque o governo brasileiro não tem nada para oferecer em troca. Com essa declaração, um dia antes do encontro previsto entre os dois lados, esses dois secretários dizem o que disseram, ou seja, 40% das sanções são provocadas porque o Brasil está perseguindo adversários políticos, está censurando, né, a oposição, e mais ainda, o secretário Scott Bessent, você viu, ele interveio e disse literalmente, olha, mais, um juiz mandou prender uma cidadã americana em território nacional, se referindo a Flávia Magalhães. Então, veja, a situação não vai ser nada boa e eu creio que o ministro, né, Mauro Vieira sabe muito bem disso, né, Marcelo? E vale lembrar que o Mauro Vieira é aquele que no Congresso, não é, e chegou a dizer, né, salvo engano, por conta de uma pergunta feita pelo Van Hatten, ele chegou a dizer que a relação dele com o Rubio era nenhuma, porque ele tinha mandado uma carta e o Rubio não tinha respondido. Então esse é o estilo de negociação do século XII do Brasil. Ele manda uma carta, ninguém responde, fica por isso mesmo. Imagina só a capacidade negocial que ele vai ter daqui para frente. É óbvio que o Mauro Vieira não é
é um negociador, é um péssimo negociador, tem se mostrado assim. Aliás, de alguma forma geral, infelizmente, o Itamaraty tem se comportado de uma maneira muito pouco hábil nisso, tem se comportado, inclusive, de maneira submissa em relação ao próprio governo Lula, embora o Itamaraty seja um órgão de Estado, e eu acho que nós teremos ainda o Brasil mais exposto do que até agora nessas negociações. Não será bom porque o Lula não tem a moeda para entregar ao Mauro Vieira e o Mauro Vieira não tem a habilidade para negociar com os Estados Unidos. Pois é. Marcílio, eu vou pedir a você que fique aí só um minutinho, a gente vai dar o recado aqui de nosso apoiador, que também é bem legal o recado dele, e a gente volta logo na sequência. Fique por aí, até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo, mais uma vez aqui, dessa vez para falar do produto que está sendo um sucesso, né? O produto do século, o produto que vem de encontro ao que a gente precisa pro dia a dia, né? Retardar o envelhecimento cerebral, tirar a ansiedade, tratar a depressão, problemas com insônia, problemas com perda de memória, problemas com foco, você que não consegue se concentrar, você que tem dificuldade em aprendizado, você que organiza o seu dia, mas não consegue executar, tem aquele cansaço mental, você que trabalha com metas, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue se organizar mentalmente, não consegue descansar, e quando a gente não descansa, infelizmente o dia não rende, né? O nosso corpo não funciona, então nós temos que cuidar da parte cerebral. E eu falo bastante do cérebro porque o cérebro é o motor do nosso corpo, né? Então nós temos que tratar. E o envelhecimento cerebral, ele causa diversos problemas. Hoje nós temos doenças neurodegenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, pessoas que hoje não conseguem se lembrar de coisas, às vezes coisa do dia a dia, você planejou, não lembra mais, não consegue fazer, depois fala, nossa, esqueci. É pra isso. O cogumelo Juba de Leão é pra você que anda esquecido, é pra você que precisa se organizar, é pra você que tem problemas cognitivos, você que tem dificuldade com raciocínio, você que tá com aquela pressão psicológica. Ele vai tirar toda a sua ansiedade. E a gente viu no vídeo que hoje o Brasil é líder em pessoas com ansiedade. E é mesmo, são mais de 18 milhões de brasileiros que estão diagnosticados com ansiedade. E hoje a gente vê muitas pessoas no celular. A tecnologia que trouxe muitos benefícios também trouxe malefícios para a humanidade, né? Hoje você vê uma pessoa inteira ligada no celular. É restaurante no celular, é no parque é celular, as crianças no celular. E por falar em crianças, esse produto é um produto especial para criança. Aquela criança que não tá conseguindo se desenvolver, aquela criança que tem dificuldade com foco, aquela criança que tem autismo, aquela criança com TDAH, você que tem um filho, um neto, uma pessoa da sua família que sofre com esse tipo de problema, o cogumelo Juba de Leão vai ajudar porque ele trabalha diretamente na parte neural, ele melhora a comunicação dos neurônios e ele tem uma ação gastroprotetiva, porque o nosso intestino, o estômago, ele é uma extensão do nosso cérebro. Então, se o cérebro está bem, o intestino funciona bem, o estômago funciona bem, a digestão funciona bem, e quando não está bem, também tem problemas. É por isso que as pessoas, quando ficam nervosas, tem aquela gastrite nervosa, sabe? Aquele ataque, aquela queimação. Você que tem bactéria H. pylori, você que tem úlcera, gastrite nervosa, o cogumelo Juba de Leão, ele tem uma ação de cauterização na parte estomacal, que vai tratar
todo problema gastrointestinal. Então ele é maravilhoso. É um produto que vai colocar você no eixo. É um produto que vai retardar o seu envelhecimento e vai fazer você funcionar 100% em alta intensidade, sem ter cansaço mental, sem ter ansiedade e muito menos depressão. É um produto muito utilizado nos Estados Unidos. Lá fora ele é conhecido como Lion's Mane e também na medicina oriental ele é conhecido como cogumelo Yamabushitake, um verdadeiro produtaço. E para você que sofre com ansiedade, ligue agora e peça o seu kit. E aproveite, porque os 50 primeiros ouvintes ganham 80% de desconto. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Entrega gratuita, resultado imediato. O produto é solúvel, não é cápsula, então crianças, idosos, qualquer tipo de pessoa deve tomar o cogumelo Juba de Leão. E sabe o que é legal? O pagamento só para novembro. Recebe, melhora e paga depois. E ainda tem presente especial para você. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Gravíssimo, 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 gravíssimo. Uma situação extremamente séria veio à tona. Documentos usados como prova do processo que levou à condenação de réus apresentam assinaturas diferentes atribuídas à mesma pessoa. Como é que pode? Esse tipo de discrepância levanta uma forte suspeita sobre a veracidade do registro de entrada que foi utilizado como base no julgamento de réus como Felipe Martins. Entrada no Palácio do Planalto. Veja você, o deputado Marcel Van Hatten foi quem fez a denúncia diretamente do plenário da Câmara. Veja o que ele disse. Presidente, sabe o que a PGR juntou? Enquanto a lei do governo Lula mandou para 2 instituições a lista daqueles que frequentaram o Palácio da Alvorada no mês de dezembro, aliás, uma delas é o ano inteiro, em formato digital, toda digitadinha, planilha de Excel, a Procuradoria-Geral da República, ouçam isso, Paulo Gonet acrescentou documentos escritos à mão com o registro de entrada. Que é isso? E com a assinatura à mão de vários funcionários, mas nesse caso aqui, de um tal Sargento Gomes Neto. E aqui estão as suas assinaturas em diferentes datas, que não conferem entre si. Eu não preciso de perícia para isso, está um dia todo em letra cursiva, outro em letras maiúsculas, uma hora ele é segundo sargento, depois ele perde a patente. Senhor presidente, esse foi o documento que a PGR acrescentou para comprovar uma suposta participação de Felipe Martins em reuniões do Palácio da Alvorada. Eu pergunto se isso aqui é fraude ao plenário da Câmara dos Deputados. Uma fraude. É ou não é? Não vou afirmar. Não preciso, talvez, não preciso ser perito. Alguém precisa? Não. Senhor presidente, isso aqui é gravíssimo. E aí o PGR acrescenta isso e a defesa não tinha nem o direito de se defender. Ditadura! Aí hoje Alexandre de Moraes dá um esporro no PGR, porque fez o mesmo de colocar também documentos fora do prazo em outro processo do núcleo 4, se eu não estou enganado. E Alexandre de Moraes pede para o PGR retirar, porque ele viu o problema que está dando. Então, senhor presidente, isso aqui é um problemão, porque é um problema nos Estados Unidos, que já está comprovado, ele não viajou, agora aqui no Brasil. Senhor presidente, isso aqui, se comprovada a fraude, é falsidade ideológica e muitas outras coisas mais. E sabe por que o Alexandre de Moraes, para concluir, tem medo de Felipe Martins? Sabe por que o ministro Alexandre de Moraes tem medo de Felipe Martins? Porque diferente de Alexandre de Moraes, Felipe Martins é um homem de coragem, de princípios, que ficou preso injustamente 6 meses, colocado numa solitária, foi torturado e não se dispôs a delatar mentirosamente como outros fizeram. Não decidiu se entregar. Felipe Martins é um herói brasileiro. As cautelares precisam ser imediatamente cancelados e ele precisa ser indenizado pelo Estado brasileiro. Muito bom, você!
A situação é realmente muito séria, não pode ficar assim, alguém tem que falar. Não pode acontecer como aconteceu com as denúncias e como está acontecendo das denúncias de Eduardo Talhaferro. A Procuradoria-Geral da República vai ter que se pronunciar e a diferença nas assinaturas não pode ser ignorada caso se confirme mesmo que os documentos foram adulterados ou falsificados. Isso muda tudo. Compromete tudo, todo o processo judicial. É urgente que a Procuradoria-Geral da República se explique e apresente imediatamente os documentos originais e os submeta a uma perícia técnica independente. A sociedade tem o direito de saber se as provas usadas em um tribunal são legítimas e confiáveis. A justiça precisa ser transparente e qualquer indício de fraude deve ser apurado com seriedade e rapidez. Marcília, eu estava curioso para te ouvir com relação a isso, porque isso é grave demais. É grave demais. Como é que a PGR apresenta como prova um documento com diversas assinaturas de uma mesma pessoa, porém diferentes? Uma assinatura à mão, inteiramente diferentes, e ela ainda leva isso em consideração. Nem parece que estamos tratando de um procurador-geral da República, e sim de um aluno da quinta série. Isso é grave, isso pode anular, com toda certeza, com uma perícia técnica, se anula todo o processo. Porque ainda ontem, ou anteontem, o ministro relator acabou dizendo que a minuta do golpe realmente não entrou no processo, que o PGR deixou de fora, e por isso que a defesa não teve acesso. Ora, que mais de irregular estaria por trás de tudo isso? Isso, por si só, já não anula o processo inteiro? O processo não está contaminado? Paulo, esse caso do Felipe Martins, eu tenho dito que é o mais explícito de todos, porque ele está preso por uma viagem que não foi e processado por uma reunião da qual ele não participou sobre um tema que ele não sabia. Então, e sobre uma minuta que não existe. Então, assim, é muito difícil. Ele está preso por não ir e está sendo processado por não fazer. É muito intuitivo, portanto, a inocência dele. No entanto, ele segue sendo processado, a narrativa segue contra ele. Só recapitulando, ele está nesse processo. A narrativa da PGR é de que o Freire Gomes teria dito que ele foi a uma reunião na qual se tramou o golpe. Só que o próprio Freire Gomes, durante os interrogatórios, ele disse que possivelmente era o Felipe Martins. Quer dizer, se era possivelmente, não sabe se era ele. Se não sabe, não dá para afirmar e, portanto, ele é uma testemunha sem validade. E aí a PGR vem agora, aos 45 minutos do segundo tempo, e junta um documento nos autos com registros de entrada no Palácio do Planalto, onde essas reuniões teriam havido, e esse registro de entrada à mão tem assinaturas que são divergentes, né? E esse é o problema. Veja, uma assinatura está de um jeito, outra de outro, uma está com curva, outra está sem ser com curva, uma tem a patente da pessoa, outra não tem a patente, quer dizer. Então, assim, de duas uma, ou o documento foi falsificado, e isso é gravíssimo, porque aí quem falsificou? Por qual razão? Né? E aí a segunda possibilidade é de que alguém assinou esse documento pela pessoa, quer dizer, está lá o registro do sargento e etc, e alguém que não é o sargento assinou por ele. Seja como for, o documento é falso. Se isso ocorreu, ou alguém falsificou o documento e assinou no lugar do sargento, isso chama-se falsidade ideológica, é crime, ou esse documento foi fabricado. E é, de novo, falsidade ideológica e pior. Aí a gente entra num terreno de um documento fabricado e precisa saber quem fabricou esse documento e por qual razão. Quer dizer, é tudo muito grave. Seja numa ou noutra situação, um documento falso ser utilizado. E veja, a gente está falando aqui um documento falso, mas possivelmente falso, porque embora haja já perícia dizendo que as assinaturas não são as mesmas, claro, a gente precisa de uma conclusão efetiva para acusar.
Então, um documento possivelmente falso como esse, ele, e tudo indica, são indícios fortes de que há uma falsidade, seja qual for, esse é um documento que não pode ser usado no processo. A PGR usou um documento falso por quê? Ela foi levada a erro? Ela não sabia que era falso? Ou ela sabia e usou? Tudo muito grave. Se houve um uso deliberado de um documento falso, também é crime. Porque é crime você falsificar e fabricar um documento, mas também é crime você usar um documento falso se isso foi feito de forma dolosa, ou seja, com intenção. E aí a PGR precisa se explicar. As pessoas que obtiveram esse documento precisam se explicar. Quem é esse sargento? De onde surgiu? Como é que esse documento foi parar nos autos? Por que foi parar agora nos autos, aos 45 do segundo tempo? A PGR não estuda os documentos que junta? Ou juntou sabendo do que se tratava? Tudo, portanto, precisa ser investigado, Paulo, porque nós estamos diante aqui da última instância da promotoria, da última instância do Ministério Público. Não é uma brincadeira. A gente não está aqui discutindo um simulado de júri na faculdade. É a última instância da PGR juntando um documento possivelmente falso para incriminar uma pessoa como o Felipe Martins. Tudo isso é muito grave e precisa ser investigado. Porque, só falta isso, né? Nós realmente estamos com a dificuldade de chamar isso aqui de um Estado. Agora é o seguinte, né? Precisa ser investigado, mas você acabou de falar, estamos na última instância do judiciário. Se eles começarem a agir agora como se nada disso tivesse acontecido, que ignorarem isso aí, como estão ignorando as denúncias do Talhaferro, e aí? E aí? Se partirem para a condenação do Felipe Martins como se nada disso tivesse acontecido, como é que vai ficar, Marcília? Ô Paulo, e vale dizer que isso acontece no dia seguinte a PGR ter juntado aos autos um documento num outro caso, acho que do núcleo 4, salvo engano, e o próprio Moraes ficou tão constrangido com... Enfim, imagina só o Moraes chegar a ponto de ficar constrangido com algo, mas ele ficou constrangido a ponto de dizer, PGR, você não pode juntar agora um documento que estava respaldando a educação, a acusação, e não estava nos autos, porque era disso que se tratava. Então, a PGR estava acusando uma pessoa com um documento que não estava no processo. E aí, até o Moraes ficou constrangido, deu uma bronca na PGR, imagina só. Então, no dia seguinte disso acontecer, vem essa notícia. Não está nada bom para a PGR não vem trabalhando bem nesse caso, a PGR não faz um bom serviço. No entanto, a gente pelo menos espera que ela haja de boa fé em relação a coisas óbvias como a juntada de documentos. Se nem isso há, porque veja, uma coisa é a gente dizer, e a gente diz que estamos diante de um processo político, e estamos, é um processo político. Agora, ser um processo ilegal é outra história. Então, veja bem, o Bolsonaro, ele estava até agora preso politicamente. As acusações eram erradas, as acusações eram políticas, mas havia uma legalidade, ainda que formal. Havia uma aparência de legalidade porque tinha um processo correndo, tinha uma motivação. Hoje o Bolsonaro está preso ilegalmente. E está preso ilegalmente porque o processo, ou a prisão, o inquérito no qual foi determinada a sua prisão, não existe mais. Então a prisão dele está pendurada em lugar nenhum. Está ancorada e no nada. É disso que se trata. O Felipe Martins é a mesma coisa. Os Estados Unidos vêm e dizem, olha, ele não entrou aqui e ele segue preso por ter entrado lá. Como é que ele pode seguir preso por entrar no lugar se o próprio lugar diz que ele não entrou? Os Estados Unidos disseram, ele não entrou aqui e ele segue preso por ter supostamente fugido para os Estados Unidos. Então a sua prisão não é só política, é ilegal. E se a gente tem aqui documentos forjados, ou o uso de documentos forjados, nós estamos não mais diante de um processo político, e sim de um processo ilegal. E um processo ilegal é um degrau a mais no nosso Estado totalitário, né? Processos políticos são péssimos. Agora, processos ilegais, aí é o seguinte, aí acabou o Estado, aí você simplesmente está andando na rua e alguém te prende porque sim. Marcília, fica por aí que nós temos agora aqui mais um apoiador que era antigo e voltou, é o Max Viril, e está trazendo uma novidade. Fica por aí que a gente já volta. Pode rodar.
Você sabia que mais de 25 milhões de brasileiros convivem diariamente com problemas sexuais? E de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, são registrados mais de 1 milhão de casos por ano? Esses números mostram que a disfunção sexual é uma realidade muito mais comum do que se imagina, afetando homens de todas as idades e estilos de vida. Envolve autoestima, confiança e qualidade de vida. Este é um número alarmante, mas existe uma solução prática, inovadora e imediata. A Max Viril Suplementos desenvolveu o Max Viril Premium, um tratamento exclusivo para homens que chega como uma verdadeira revolução no mercado de suplementos masculinos. O Max Viril Premium foi formulado com nanotecnologia avançada, contendo micropartículas que proporcionam resultados imediatos e eficazes. Essa tecnologia de ponta garante uma absorção mais rápida e completa dos ativos, potencializando os efeitos desde as primeiras cápsulas. Com ele, você conquista muito mais do que apenas desempenho sexual. O produto auxilia na redução do cansaço físico e do esgotamento mental, melhora a concentração e devolve a energia necessária para encarar as tarefas do dia a dia com disposição. E não para por aí. O Max Viril Premium também é excelente para quem treina, pois favorece o desempenho dos exercícios, acelera a recuperação muscular e contribui na formação de massa magra. Ou seja, você que busca vitalidade, potência e autoconfiança, amplia sua performance nos treinos e ainda fica no controle total da sua vida íntima. Aproveite a oportunidade, ligue agora mesmo para 0800 909 0050. Adquira seu Max Viril Premium com 60% de desconto e ainda receba um smartwatch de brinde. Não perca mais tempo. Ligue e descubra por que Max Viril Premium é você ainda mais no controle. 0800 909 0050. Já estamos de volta. O advogado da Trump Media, Martin DeLuca, postou uma denúncia séria sobre o processo de intimação do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E o que ele denunciou é simples de entender. O Brasil está travando algo que deveria ser apenas uma formalidade. Pela lei internacional, quando um tribunal dos Estados Unidos abre um processo contra alguém que está em outro país, esse documento precisa ser entregue oficialmente pela justiça local. É um ato burocrático, apenas isso, rápido, simples e sem espaço para discussão. Só que no caso de Alexandre de Moraes, o Brasil fez exatamente o contrário. O Superior Tribunal de Justiça colocou o pedido em segredo, mandou para a Procuradoria-Geral da República dar um parecer e deixou tudo parado por meses. Até o parecer virou sigiloso, secreto. Isso mostra que o sistema está tratando uma simples notificação como se fosse um assunto de segurança nacional. Na prática, o que deveria ser só uma entrega de papéis, virou um escudo para proteger o ministro sancionado, segundo diz Martin DeLuca. A crítica é que isso fere acordos internacionais assinados pelo Brasil e passa a imagem de um judiciário que se movimenta não para cumprir a lei, mas para blindar um de seus ministros. Para o advogado, se até entregar uma intimação simples, vinda dos Estados Unidos, é escondido, é porque existe medo aí do que pode acontecer quando Moraes tiver que responder em um tribunal onde não manda. Pois é, Marcília, que situação complicada é essa agora, hein? Veja, olha só que emaranhado violento ficou isso aí. Porque era uma questão simples. São acordos assinados internacionais e os Estados Unidos seguiram o trâmite correto, mandaram para o STJ tem que mandar para o ministro. E, no entanto, eles estão, de uma certa forma, blindando o ministro, um dos seus, quando, na verdade, não tinham que fazer isso. Estão tratando da coisa, como disse o advogado Martin DeLuca, estão tratando a coisa como uma questão de segurança nacional, quando, na verdade, é um processo simples, é só entregar a citação. Porque isso ajudaria até o ministro, porque se essa citação não alcança o ministro, ele será julgado à revelia. Então, complica.
Como é que você vê essas declarações do advogado da Trump Media? Pois é um advogado surpreso com o Brasil está tratando o caso dele com desdém, e está mesmo. A gente está vendo uma politização de todo esse procedimento. Veja bem, o que os Estados Unidos estão fazendo é o procedimento correto. Aliás, os Estados Unidos não, né? A Rumble e a Trump Media, que é um processo dessas empresas contra a pessoa física do Moraes. O que eles fizeram? Eles fizeram o correto. Então, eles fizeram uma carta rogatória, que é para citar alguém aqui no Brasil, eles pegam essa carta rogatória, mandam para o Brasil, isso passa pelo STJ, esse é o trâmite. E aí do STJ vai para a pessoa é citada e o processo segue lá nos Estados Unidos. Bom, o problema é que o STJ parece estar travando essa citação. Obviamente está travando, e isso já era totalmente esperado. Imagina só se alguém hoje dentro do Brasil, mesmo dentro do judiciário, tem coragem de fazer seguir alguma coisa contra o Moraes. Quem tem coragem hoje de investigar o Moraes? Quem tem coragem hoje de entregar ao Moraes uma citação? Quem tem coragem de alguma forma, desagradar o ministro que se tornou uma espécie de pessoa intocável? Eu escrevi até outro dia um artigo que era mais ou menos isso. Moraes, o inimputável. Ninguém consegue imputar a ele responsabilidade nenhuma por nada. Então ele virou uma espécie de café com leite dentro do país. Tudo ele pode fazer, nada ele pode se responsabilizar. E é disso que se trata. Travam, engavetam essa citação e não permitem que ele siga adiante a ação contra ele. No entanto, curiosamente, o mesmo ministro Moraes não faz o mesmo quando a citação é contra, ou intimação contra outras pessoas. Então o ministro Moraes, ele quando, por exemplo, teve que citar o Paulo Figueiredo fora do país, ele ignorou simplesmente o fato. Quando ele teve que citar o Eduardo Bolsonaro agora, ele citou por edital. Ele não sei onde ele está, cito por edital. Não seguiu o mesmo procedimento que a Trump Media está seguindo contra o Moraes. Quer dizer, a Trump Media e a Rumble seguem um procedimento correto para citar o Moraes, e o Moraes não segue o procedimento correto para citar as demais pessoas. Aliás, é por isso que ele está sendo sancionado. É por isso que ele, inclusive, está sendo processado, por não seguir os procedimentos corretos contra essas empresas. Então a gente tem, repito, dentro do país, lamentavelmente, um imenso medo das autoridades, inclusive as autoridades de Estado, do Judiciário, de desagradar o Moraes, de seguirem adiante com medidas ou investigações contra ele, e, por sua vez, o Moraes se sente à vontade para não seguir procedimento absolutamente nenhum quando é ele que quer fazer a citação contra os demais, as intimações contra os demais. Isso por si só já mostra o estado do país. Moraes pode tudo, contra todos, mas ninguém pode nada contra ele. E muito provavelmente essa ação da Trump Media vai sim ter que ser julgada à revelia, e essa é uma possibilidade, porque eu duvido muito que chegue ao Moraes essa citação. E aí, nesse caso, os Estados Unidos têm sim o direito de entender que há uma espécie de burla para que esse procedimento chegue ao Moraes e julga o Moraes sem que ele esteja dentro do processo. Isso é legítimo, é possível de acontecer, e tem diversos outros casos em que ocorre exatamente isso. Moacir, me chegou aqui um post seu muito interessante, onde você criticava veementemente a iniciativa do Judiciário, principalmente do Supremo agora, de criminalizar fake news. Veja onde é que estamos chegando, ou seja, estamos próximos, né, de um ano eleitoral, e começa de novo essa história como se nada tivesse acontecido, ou seja, que o governo americano ainda é o do Joe Biden, aquilo onde o ministro Luiz Roberto Barroso pediu ajuda, recebeu dinheiro da USAID, e agora os caras vêm de novo agora querendo criminalizar fake news. Marcílio, onde é que já se viu isso? Pois é, a gente está a pleno vapor aí com o julgamento do núcleo da desinformação. Olha só, tem um núcleo no processo do golpe que se incumbiu, segundo a PGR, apenas disso. A função desse núcleo era propagar desinformação. Aí você chega e fala o seguinte: bom, o que é desinformação? Não está na nossa legislação. O que é fake news? Não está na nossa legislação. Então tinha um núcleo que está sendo culpabilizado e responsabilizado por fazer algo que não é crime. É disso que se trata, porque a nossa Constituição é bem clara. Tudo aquilo que não está na legislação, você pode fazer. Tudo aquilo que não está na nossa Constituição, você pode fazer. Desinformação está na legislação?
Não. Então, você, em tese, pode fazer. Fake news, está dito o que é? Não. Então, você pode fazer. Não é crime. Não é crime fake news, não é crime desinformação, não é crime negacionismo, nada disso é crime. No entanto, essas pessoas estão sendo, nesse núcleo, criminalizadas por isso. E pior, o STF está se gabando de criar uma jurisprudência sobre fake news contra urnas, que também é outra loucura, porque você falar contra urnas não é crime, não existe o crime de falar contra urnas. Então você cria o crime de fake news, você cria o crime de falar contra urnas e você cria uma jurisprudência em cima de algo que não é crime. Bom, se o STF vai fazer uma jurisprudência, vai solidificar uma jurisprudência a respeito de algo que não é crime, não precisa de lei. A gente precisa só do STF. O STF, a vontade dele, passa a ser a nossa lei. É disso que se trata. É um imenso risco não só a essas pessoas que estão nesse núcleo, mas a todos nós que exercemos no direito, no jornalismo, nas universidades. Hoje, dia do professor, dentro das escolas e assim por diante, todos nós que fazemos da palavra o nosso ofício, estamos debaixo de uma regra que ninguém conhece, que ninguém sabe qual é. Isso é super grave, mas parece que é isso que está por vir. Criar um crime não só de fake news, como agora também o crime de falar contra urnas. E isso é muito esquisito para mim, porque é o seguinte, eu consigo, Paulo, entender o que seria um crime de falar contra você. Você é uma pessoa, você tem personalidade, eu conheço seus desejos, eu sei que você tem um plano de vida, ir contra você, eu sei o que é. Agora, a urna, o que a urna deseja? Qual o plano de vida da urna, para eu saber o que é contra a urna? O que é a favor da urna, para que eu saiba o que é contra a urna? Isso não existe. A urna é um objeto. O que seria, então, falar contra ela para que isso se tornasse crime? Nós estamos realmente diante de uma coisa totalmente subjetiva, e quando a gente fala em liberdade de expressão e torna subjetiva o lidar com a liberdade de expressão, claro que nós estamos na mão de juízes, nós estamos na mão da censura. Só para a gente encerrar, Marcília, você deve saber, claro, sabe disso, da onde que vem a origem da palavra fascismo. Muita gente se pergunta, principalmente da esquerda, mas ninguém sabe a origem da palavra fascismo ou até mesmo o que é o fascismo, né? A palavra fascismo vem do romano face, que significa um facho, né, de uma vara, uma faixa, um facho, né? Uma vara com um machado. Isso era o símbolo do poder romano, né, que vinha nas flâmulas ali dos romanos. Era chamado aquilo de face. E o termo fascismo foi adotado pela primeira vez por Benito Mussolini, que foi o ditador italiano logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1921. Então, o que é, resumidamente, o fascismo? Que os caras, hoje, na boca da esquerda, tentam atribuir ao pessoal da direita. O fascismo é um sistema político autoritário que valoriza o Estado acima do indivíduo, suprime as liberdades individuais, persegue adversários e usa a força para manter a ordem. Tudo em nome da grandeza da nação. Tudo em nome disfarçado de democracia. Veja se não é o que está acontecendo hoje no país, Marcília. Veja se não é o que está acontecendo hoje. E eles chamam o governo passado e os bolsonaristas, ou quem é de direita, os conservadores, de fascistas. Eu acho que deu para entender, né, Marcília? Já ficou claro isso, né? Pois é. E as suas considerações finais? É por isso que, inclusive, se fala, né? Muita gente fala, usa o fascismo, né, como símbolo de totalitarismo. Eu acho que a gente poderia resumir a ideia de fascismo no desejo de uma voz única,
né? A voz única, só um fala, só a voz oficial fala. Bom, se você quer chamar o outro de fascista para calá-lo, se você chama, como faz a esquerda, chama o outro de fascista para que ele não possa expressar a sua ideia, o desejo de voz única é seu e não do outro. Então, é mais ou menos isso. Fascista é quem impede o outro de deixar que as suas ideias circulem, e não aqueles que têm ideias diferentes das suas. Ao contrário, se você quer que a sua ideia seja única e não suporta ideias diferentes, fascista é você. E, em geral, são as pessoas de esquerda hoje que querem promover essa cultura, a cultura de a minha voz é a certa e ninguém mais fala. Lamentavelmente, né, Paulo? Tá certo. Marcílio, olha, muito bom bater esse papo com você, como sempre, né? Toda quarta-feira nós estamos aqui, o espaço é seu e a gente esclareceu muita coisa que precisava ser esclarecida. Meu amigo, muitíssimo obrigado e eu te espero aqui de volta na semana que vem, tá? Abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Bom, e para encerrar o nosso programa, eu quero dar esse último recadinho aqui de hoje, né, que é o perfume Uma Noite em Sevilha. Você adquirindo esse perfume aqui, você ajuda também o nosso canal, tá? E é um perfume sensacional, com uma fragrância espetacular. Da próxima vez que você for comprar um perfume, dê preferência a esse aqui, tá? Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Serve de presente para ele, para ela, para quem você quiser. Ele é unissex, mas é muito bom e dura o dia inteiro, você vai se surpreender. Como é que você faz para adquirir esse produto aqui? É você entrando no site que está aparecendo aí na sua tela, etlojavirtual.com, e faça o seu pedido. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você manda através do e-mail contato@etlojavirtual.com. De novo, você adquirindo esse super produto, que é um produto de luxo e está numa oportunidade excepcional, você ajuda também o nosso canal, tá bom? Muitíssimo obrigado pela companhia. Nesta quinta-feira nós estamos de volta ao meio-dia, ao vivo e a cores. E lembro a você também que nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, nós temos um programa voltado para arquitetura. Olha que legal! Você que está em casa, tem uma dúvida com relação a um móvel ou uma cor de uma parede, você não pode perder esse programa. O nome do programa é De Casa Pensada, com 3 arquitetos maravilhosos que vão te trazer muitas soluções para aqueles probleminhas que você tem em casa. Não perca nesta quinta-feira às 8 horas da noite. Um beijão, forte abraço e até esta quinta-feira, meio-dia. Tchau.